Atenção! Hoje, no século XXI, as lições não estão mais nos livros, nas teorias. Essa é a grande missão desse trabalho, né? Traduzir para o homem o que há de mais primordial nele. Eu dou banho como se fosse menina de verdade. Mostrar as dificuldades que a criança tem vivido, né? Nas grandes cidades e pelo aliciamento da indústria e do consumo de tantas coisas, né? A gente pode observar isso e denunciar isso e mostrar esse aspecto, mas a gente está falando assim das dores disso, né? E o seu trabalho quer falar da saúde da infância, né? Do que tem de vida, de riqueza, de experiência que nós precisamos aprender com ela. Só o fato de você mostrar esse outro modo de ser, essas outras possibilidades, você acaba sendo o rival do Pedro Álvares Cabral, né? Redescobrindo o Brasil. Talvez segui-los, que eles te levem, né, para os esconderijos deles, para os segredos deles, para esses lugarzinhos que todos nós tivemos. Aí o cabelo dela é bonito, ó. Só deixar ela assim, ó. Pior que ela não tem muito cabelo, né? As crianças têm a capacidade de falar assim, organicamente, do fundo do ser deles, da alma deles, do coração deles, né? E é aí que nós temos que reaprender alguma coisa que a nossa geração e as anteriores acabaram perdendo de uma certa forma. Precisamos aprender a entender a forma de como a criança se expressa, do corpo, dos seus objetos, da sua construção, porque por trás daquilo ali é que a gente consegue ver, né? Ver, ouvir, prestar atenção nesse universo da criança é um exercício sempre, né, de mergulho no que tem de mais essencial no ser humano. Quando a gente vê a criança dialogando nesse processo imaginário com a natureza, existe ali um casamento perfeito, fiel, antigo. E esse diálogo produz riquezas. A gente sempre esquece que a brincadeira ela é o modo de experimentação primeira nossa. A maneira de se apropriar e, como dizia o Gandhi, de desmontar um mundo. Quando você vê algo que está muito perfeito, já acabado, construído, é preciso abrir. É preciso ver como é que é por dentro. Toda experimentação ela é brincadeira. O cientista no seu laboratório também está brincando. A forma como a ciência se desenvolve é brincadeira. E a criança é justamente esse ser, essa pessoa que tem isso como prática habitual de construção, de conhecimento e desconhecimento do mundo. Não tem outra situação no mundo que favoreça tanto do que brincar. Quando a criança brinca, ela vai ganhando autonomia nos seus gestos corporais, se torna hábil no corpo, vai ganhando momentos inusitados de percepção do mundo que nós adultos já desconhecemos.
o diálogo com aquelas matérias-primas do trabalho da vida comunitária é real. Não é uma foice de plástico. Não é uma imitação de uma foice, é a foice. Isso faz com que a criança se permita a ser, a interagir com o mundo. O peso da matéria, ele precisa ser real porque a imaginação reconhece o percurso. Se a matéria é falsa, a imaginação desconfia do percurso e não cria elos, não cria conexões. Em cada grupinho de crianças ou em cada região, eles têm uma linguagem. E nós não conhecemos verdadeiramente essas linguagens deles. Algo que me fascina muito nesse projeto é a possibilidade de trazer essa experiência, essa intimidade dessa criança que ainda existe para esse universo desencantado que é o universo da escola. Essa possibilidade de aprender essa nova leitura, que não está em livro algum, porque não tem jeito de estar num livro de alguém que só pensou isso, mas de quem vivenciou, eu acho que devolve vida para o ato educativo. A imagem, a imaginação, a redescoberta com esses outros modos de ser, em outros lugares em que a vida palpita e pelo universo do brincar na criança, poxa, é sempre uma grande injeção de vida de novo. Né? A gente respire fundo e tem mais coragem de enfrentar o concreto, o asfalto, a escola, a universidade e todos esses outros monstrengos que a gente tem. Se a gente olha aí para o que está acontecendo no mundo, como está se olhando a infância como uma oportunidade de investimento, até a linguagem é complexa, né? E por outro lado, tem muitas pessoas se abrindo para repensar o que estão propondo para as crianças a partir do que elas trazem. Isso eu chamaria o humano que a criança nos ensina e que nos torna capazes de tomar decisões a partir de nós mesmos. Na verdade, os adultos sentem-se ameaçados diante das crianças. As crianças são incômodas, as crianças atrapalham a nossa qualidade um pouco prosaica de querer ficar cômodo num lugar. As crianças dos centros urbanos, do sistema escolarizado, conseguir ter acesso a outras possibilidades de ser, outras possibilidades de brincar, de se reconhecerem e trocarem entre si, eu acho que é uma contribuição absolutamente fantástica. Grandes inspiradores nos inspiram, mas hoje os grandes mestres são as crianças. Vai cair outra aí, ó. Aqui. Segura. Eu sempre fico pensando qual que é o jeito mais fácil de você mexer com o sensível do outro, né? De você chegar no outro de fato. Por melhor que seja uma aula, vai tocar nele suficientemente. Que melhor oferenda a gente poderia dar para a sociedade do que esse material disponível para todo mundo. O Alana está nesse projeto do Território do Brincar de dois jeitos. A gente está com um parceiro do projeto como um todo e também somos uma das escolas que vai viajar junto com eles nesses próximos 2 anos. Quando você ensina uma brincadeira e você tira o adulto da vida dele, faz ele também brincar e sentir aquilo, lembrar as vivências dele, brincar de novo, é impossível não chegar nesse educador, não trazê-lo junto com vocês para essa viagem.